Bom, esta pregação que irei fazer será mencionando essas passagens aqui, do capítulo 11 de Hebreus. Ela reforçará também os 2 vídeos anteriores, o qual eu fiz, mostrando a realidade deste mundo. Então, começando no versículo 1, aqui fala: ora, a fé, a palavra não é essa, a palavra certa é emuná, que remete à origem, para você ter um melhor entendimento. Origem. Ora, a emuná é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A emuná é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que é este firme fundamento? A lei do Criador, o nome do Criador, que foi fundamentado, outorgado na criação e estabelecido como lei. A emuná é isso aqui. A crença é isso aqui. No firme fundamento, o nome, que é o nome do Criador, que é a sua lei. Então, continuando, no versículo 3 agora, nessa passagem do capítulo 11 vai mencionar como foi a caminhada do povo do Criador diante deste mundo, o qual eu já deixei bem claro, como dito nos vídeos anteriores. E aqui vai ser reforçado ainda mais. Então aqui no versículo 13, vai mencionar que eles foram peregrinos neste mundo. Então, no versículo 13 aqui, falando: todos esses viveram pela emuná, pelo firme fundamento da emuná, e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram-no de longe e à distância o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiro e peregrino neste mundo, ou nesta terra, que está na terra, neste mundo. Todos eles, vai mencionar, fazer um resumo da história do povo criador, esse capítulo 11. Eles não morreram, eles descansaram, porque este mundo aqui, ele é o mundo dos mortos. E quando está falando aqui, contudo, viram-no de longe. Pela emuná eles viram de longe. E à distância o saudaram. Viram quem de longe? E o saudaram quem? A árvore da vida, o soberano da criação. Quando eles bateram de frente com o soberano da criação, eles se consideraram logo que era estrangeiro e peregrino neste mundo, que eles viram o tamanho do engano deste mundo. E aqui, como é o mundo dos mortos, o Criador, ele não é Criador dos mortos, mas sim Criador dos vivos. Portanto, eles viram logo que não pertenciam a este mundo, aqueles que eram da emuná, do caminho da verdade. Nessa passagem, nesse capítulo aqui também, eu não coloquei aqui para não ficar muito espremido, vai falar no versículo 7, vai falar a respeito de Noé. Que Noé foi movido por um santo temor, um puro temor. E que ele vai logo condenar este mundo. Só é você ler o capítulo completo, como dito, sugiro que faça isso, que é um resumo. Esse capítulo faz um resumo do povo do Criador neste mundo dos mortos, mundo dos pagãos, o inferno, como mencionado nos vídeos anteriores, e mostrando que isso aqui é a morte. Por quê? Porque o ser humano, ele foi expulso da presença do Criador quando ele foi corrompido pela árvore do conhecimento do bem e do mal. E a sua natureza humana foi corrompida, ele foi expulso, ele cai aqui neste mundo, o mundo dos mortos, o mundo dos pagãos, o inferno. Isso aqui é a morte. Porém, quem se deparou com a árvore da vida, como é mencionado, dessas pessoas aqui, tiveram suas vidas vivificadas
para a verdadeira vida e o verdadeiro mundo. Tanto é que agora no versículo 14, olha o que vai falar. Os que se expressam dessa maneira sabem que estão em busca do seu verdadeiro lar. Eles viram, eles se consideraram estrangeiros nesse mundo, jamais pertencentes a esse mundo. Porque eles não faziam parte do mundo dos mortos, do mundo dos pagãos do inferno. Se consideraram logo estrangeiro, porque viram que não tinha nada de verdade nele e que estava tudo corrompido. Desde o início, desde a queda. Então, como mostra aqui no versículo 14, que quem se expressa dessa maneira sabe que estão em busca, os que se expressam dessa maneira sabem que estão em busca do seu verdadeiro lar, do reino do Criador. E lá vai falar de Caim, de Abel, de Noé, nesse capítulo aqui. Vai dar uma mencionada na caminhada do povo do Criador neste mundo perverso e corrompido, neste mundo dos mortos. Agora no versículo 38. Caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos na terra. Pessoas das quais o mundo não foi digno. O mundo não era digno deles, de mundo caído, que é o mundo do engano, o mundo dos mortos, o mundo da mentira, onde quem está regendo ele é Satanás, o pai da mentira, o pai do engano, onde está tudo corrompido. Aí continuando. Ora, todos esses, apesar de não haverem, ou melhor, versículo 39. Ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Iel por meio da Emuná, não presenciaram a concretização do que ele havia prometido. Pois Iel tem um plano ainda melhor, que a nossa Emuná se junte a deles para formar um todo completo, como se a vida de Emuná que eles tiveram não fosse completa sem a nossa. Por quê? Nessa passagem aqui do versículo 39 ao 40, está falando a respeito do reino estar completo. Esses que o capítulo 11 menciona já fazem parte do reino do Mashiach. Mas para estar completo precisa chegar mais gente, o povo do Criador que está perdido nesse mundo, e o reino ainda não foi concretizado, porque o Mashiach ainda não estabeleceu ainda o seu reinado. Por isso está mencionando aqui, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Iel por meio da Emuná, não presenciaram a concretização do que ele havia prometido. Porque a concretização é no tempo do fim, agora no tempo do fim, quando o Mashiach e Yahushua estabeleceu o seu reinado. Então, é por isso que está sendo mencionado a respeito dessa questão. E só estará completo quando o Criador reunir todo o seu povo e que o tempo que ele determinou se cumpra. Que ele deu um tempo para que tudo se cumpra debaixo do sol, para que tudo se cumpra, a palavra dele se cumpra. Diante desse mundo perverso e corrompido. Então, sugiro que você leia o capítulo completo. Mas está aqui, o que o povo do Criador, o que eles fizeram. Eles se consideraram logo estrangeiro. E não fazia parte deste mundo. Porque viram o tamanho do engano dele. E é o mundo dos mortos. E eles foram vivificados pela árvore da vida. Esse aqui que está falando, viram-no de longe. E à distância o saudaram, o soberano da criação. A árvore da vida, que estava lá no Jardim do Éden. Porque o ser humano ele não acessou ela, ele foi acessar a árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava corrompida. Satanás. Aí Satanás está corrompendo tudo.
O poder dessa potestade, já falei, já mencionei essa questão. Um ser buscar se passar pelo Criador, ele não é fraco. Ele não é fraco. É que ele corrompe tudo, até a natureza do ser humano ele corrompe. E até a própria natureza ele escraviza. A natureza está geme, como mostra lá em Romanos, se eu não me engano, capítulo 8, que a natureza geme com dores de parto, para que os filhos do Criador, os filhos de El, sejam revelados, para que ela se liberte dessa escravização, o qual foi submetida, não porque ela quis, mas por aquele que a sujeitou. Quem a sujeitou? Satanás, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que a árvore do conhecimento do bem e do mal? Por que é relacionado desse jeito? Porque ela conhecia a lei do Criador, ela conhecia o fundamento, e ela corrompe o fundamento, ela corrompe a lei do Criador, o nome do Criador, para se passar pelo Criador. Por isso, ela tem o conhecimento do bem, mas ela teve o conhecimento do mal, que foi corromper, mas se tornou-se mal. Teve o conhecimento do mal, que foi corromper a lei do Criador, o nome do Criador, para se passar por ele. Então, está aqui, ó. O versículo 1 já fala. Ora, a emuná é o firme fundamento, o nome otorgado, fundamentado na criação, otorgado e estabelecido como lei. E esses que são mencionados nesse capítulo, eles viveram pela emuná, pelo firme fundamento, e foram revividos para a verdadeira vida, para o verdadeiro reino, pela árvore da vida. Que, como está escrito, quem tomasse do conhecimento da árvore da vida, acessasse ela, não morreria, mas sim teria vida eterna. E esses que é mencionado nesse capítulo 11, eles tiveram acesso à árvore da vida, ao conhecimento da árvore da vida. Viram-no de longe. E à distância o saudaram. Essa questão da emuná, também o apóstolo Shaul, em 1 Timóteo, no capítulo 1, ele vai mencionar a questão da emuná. Ele fala para Timóteo, quando ele está indo para Macedônia, se eu não me engano, para ficar em Éfeso, e alertar para que tome cuidado com os falsos mestres. Porque todo ensino que não vem pela emuná é falso. E os falsos mestres, que se dizem mestres da lei, eles afirmam tais coisas que diz, mas eles não têm noção nem do que seja a lei, e nem do que estão afirmando, porque eles não têm noção do que seja a lei do Criador, do que seja a emuná. Então, ele vai mencionar no capítulo 1, você pode conferir lá, de 1 Timóteo, que se afaste, tome cuidado com os falsos mestres. E ele até vai dizer que foi blasfemo e perseguidor da lei do Criador, nesse capítulo. Você pode conferir. Então, o ensino verdadeiro, o caminho da verdade, ele é para emuná, ele é pela emuná e mediante o firme fundamento, o nome do Criador, fundamentado, otorgado na criação e estabelecido como lei. E quem vem representando ele, sempre desde o início, a árvore da vida, o qual esses que foram despertos aqui, como é mencionado no capítulo 11, viram-no de longe e à distância o saudaram, o soberano da criação, Yahshua Mashiach, a árvore da vida, o herdeiro e representante da lei do Criador. É ele que conecta ao Criador. A lei é a vida. O representante e herdeiro desta lei é ele que conecta. Ele é a fonte da vida. Ninguém chega ao Criador sem ele, sem o soberano da criação, Yahshua Mashiach.